dia, queridos ouvintes. Saiba que não há vida tão profunda e tragicamente pecaminosa que esteja fora do alcance da maravilhosa graça resgatadora de Deus. Nosso tema de hoje, metáfora subversiva. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. 1 Coríntios 9, 19. A escravidão é uma das coisas mais degradantes e imorais já inventadas pelo ser humano. No entanto, durante milênios foi vista como naturalidade. Nos tempos antigos, o argumento padrão para justificar a escravidão era que muitas pessoas pertenciam a uma categoria inferior. Depois, os filósofos inventaram que o mais importante é a liberdade do espírito. Porém, essa ideia não empolgava aqueles que sofriam no corpo as escoriações da escravidão. Para os representantes das classes altas, que se beneficiavam do trabalho escravo, era muito fácil falar em liberdade mental. Enquanto isso, Grécia e Roma criaram poderosas máquinas de escravizar prisioneiros. Calcula-se que no início da era cristã, mais de 30% da população no território romano da Itália fossem ou tivessem sido escravos. Ao que consta, os escravos podiam ser libertados aos 30 anos. Contudo, não se entusiasme com essa possibilidade, pois a expectativa de vida não passava de 30 anos e os escravos viviam ainda menos. Geoffrey Turner descreve: o escravo se torna uma não-pessoa sem direitos legais. Era frequentemente tratado com brutalidade e, na prática, poderia ser morto quase impunemente. Eles não podiam se casar, ter propriedade ou testemunhar na corte. Qualquer criança nascida na escravidão era propriedade do Senhor. Você acha que a escravidão nas Américas era melhor? Ainda se pergunta por que espartacos e Zumbi dos Palmares se revoltaram? Com todo esse referencial negativo, Paulo usou a metáfora da escravidão para retratar a sujeição humana ao pecado. E, subvertendo a realidade, também usou-a positivamente ao falar da escravidão a Deus e a Cristo, o que traz plena liberdade. Paulo era escravo e livre ao mesmo tempo. Como entender esse paradoxo da escravidão que liberta? Ao se tornar um servo escravo, entrar no navio negreiro da humanidade e derramar o sangue para vencer o maior dos escravizadores, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Com acesso à grande casa, somos livres para viver uma vida santa, longe dos grilhões e dos feitores. O espírito de liberdade domina nosso coração. Os maus desejos não o dominam. A liberdade venceu. Paulo era livre, eu sou livre, você é livre, glória a Deus. Não se trata apenas de um quilombo, mas de uma lei áurea antes da lei áurea. Ser escravo de Jesus, queridos ouvintes, significa liberdade para amá-lo e obedecer-lhe. Quem percebe o amor de Cristo sente o desejo de reconhecê-lo como Senhor e de servi-lo para sempre, porque ser cristão é ser livre para ser escravo de Cristo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te espero amanhã aqui no canal Eduquel. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.